Vamos lá, gente. Sou Virna, coordenadora de polo da Pitágoras Camaçari, e a gente vai iniciar aqui mais uma live da nossa sequência de lives da área de tecnologia da informação. Hoje também com o nosso tutor Wagner. E Wagner hoje vai falar sobre estratégias de inovação educacional em tempos de pandemia. Vai falar um pouquinho do e-learning, para a gente entender o que é e verificar aí a aplicabilidade desse tema, né, tão importante nos dias atuais, tá? Aguardando Nosso e-mail, fiquem à vontade. Comuniquem-se com a gente, mandem aí suas ideias, suas necessidades, que a gente está sempre disposto a atendê-los. E aí, Wagner, agora foi, eu acho. Minha imagem está chegando aí? Tá. Ainda bem. Essas tecnologias, viu? Acho que vou ter que instalar esse Instagram. Pronto, Vina. Então, comece. Vamos começar. Pode começar, fique à vontade. Falar hoje sobre estratégias de inovação educacional em tempos de pandemia. Fique à vontade. Pronto. Vamos lá. Quando nós falamos, desde as edições anteriores da live, nossas lives de inverno, nós falamos sobre estratégia, né, sobre inovação e sobre pandemia. Todo mundo já conhece a pandemia, já sabe quais são os efeitos dela, né, o que elas já nos privam e geram diversas restrições. E nós estamos falando agora sobre educação, né? O que é educação? Nada mais é do que você agregar e trazer, né, o objetivo, que é a meta de levar aprendizado para as pontas, para a pessoa final, né, o usuário final que vai conseguir adquirir aprendizado. E para isso, precisa de estratégias. Falando da Pitágoras, né, que é uma Massari, uma instituição que já trabalha com ensino à distância, o ensino semipresencial. Desafios existiram, né, tem uma equipe aí de excelência e conseguiu, né, vamos dizer assim, matar essa bola da pandemia nos peitos, né, quicar e fazer gol, e conseguimos superar diversas restrições e limitações para conseguir alcançar o objetivo, que é levar aprendizado para os alunos, para os discentes, né, os futuros analistas, os futuros engenheiros e toda a diversidade de profissionais. Mas, porém, né, todavia, existe no processo educacional, que nós estamos falando de tecnologia da educação, né, tecnologias educacionais, nós temos diversas outras unidades, creches, escolas, instituições que estão tendo muita dificuldade. Acho que está tendo eco, Guilherme. Pelo menos comigo aqui. Então, tipo assim, tem várias instituições que estão tendo muitas dificuldades para se engajar nesse novo cenário, né, nesse novo cenário de restrições. Nós já tivemos a palestra de Agnólia, não foi, que falou sobre o EAD, não foi? Histórico, todo esse processo. E foi uma aula muito enriquecedora, né? Eu assisti lá a live, foi muito interessante, porque quando nós falamos do processo do ensino à distância e a evolução dele, né? Começou na época que era carta, depois passou... Eu fui aluno do Telecurso 2000, né? Na televisão. Todo dia acordava às 6 horas da manhã e assistia lá o Telecurso, né? Wagner. Isso, muita saudade mesmo, né? Via várias aulas lá muito interessantes, né? E víamos que o ensino, né, tipo assim, tinha instrumentos para poder levar a aprendizagem, né? A forma de ensino. E quando nós falamos hoje nessa situação da pandemia, ela veio mostrar, tornar evidente a dificuldade que o nosso modelo educacional brasileiro, né, ele é deficiente. Embora o ensino à distância ele tenha expandido muito nos últimos anos, né, expandiu demais, mas ele alcançou muitas das vezes as pessoas que não tinham a possibilidade de ir no presencial. Nós vamos falar dos modelos educacionais. Então, as pessoas que moravam muito distantes aderiram ao ensino à distância não porque eles gostavam de ensino à distância, porque era a única alternativa para eles, né? Então, hoje, essas pessoas, elas acabaram se desenvolvendo, né, superando e sendo pessoas que inovaram no ensino por necessidade. Enquanto as pessoas que tinham acesso ao ensino presencial, elas continuavam no ensino presencial, o ensino que, tradicionalmente, ele tem o professor como centro, né? Não tem o aluno como centro. Eu tive experiência, tenho 10 anos como docente, e no começo, há 10 anos atrás, 12 anos, nós fazíamos o plano de ensino, né? Era o planejamento de ensino. Hoje, nós planejamos a aprendizagem do aluno. É diferente, né? Então, o processo pedagógico hoje, em 2020,
coloca o aluno como centro e os professores, os mediadores, né, os formadores, eles colocam o aluno como centro e planejam a aprendizagem. Esse é o princípio básico para quem pensar numa pandemia, numa situação excepcional dessa, conseguir alcançar o objetivo. Por quê, Vina? Eu vou falar aqui que você também é uma educadora, né, nossa coordenadora, para contribuir também. Eu vejo que a dificuldade de muitas instituições, creche, ensino fundamental, ensino médio, técnico, é porque eles tentaram copiar o ensino presencial para esse momento mediado por tecnologia. E esse modelo presencial, ele gera uma necessidade muito forte de uma pessoa presente passando aquele ensino. Né? Existe uma dependência muito grande de uma figura passando. E aí gerou a necessidade de ter o pai, ou a mãe, ou alguém lá presente, passando aquele conhecimento, e os pais e as mães, as pessoas não tinham habilidade, né, pedagogia, né, e todo o aparato que os profissionais de educação têm, para poder mediar de uma forma correta o aprendizado. Então, muitas pessoas, né, se sentiram insatisfeitas, estão insatisfeitas com o modelo de determinadas instituições. Vou dar uma pausa para a Vina fazer a colaboração também, né? Falando do modelo da Pitágoras, né? Eu vi aqui, que eu até botei a apresentação aqui, que a Pitágoras, né? Ela começou juntamente com o sistema, né, completo de ensino. Eles têm muitas instituições no Brasil. Eles têm aqui mais de 119 campos, mais de 383 mil alunos, mais de 375 mil alunos de graduação, mais de 7.600 alunos de pós-graduação. Né? Então, é um modelo, né, que consegue universalizar esse ensino. Deixa eu passar para a Vina aí, né, que a Vina tem muito mais a colaborar nos conhecimentos da Pitágoras do que eu, né, e eu vou falando na outra parte. Isso, falar da Pitágoras, né, do Grupo Educacional Croton, que é o grupo que é, né, o nosso grupo educacional, do qual Pitágoras e outras instituições fazem parte, é falar do ensino sendo levado a todos os locais do Brasil, é a difusão mesmo desse conhecimento, é a difusão da graduação, né, vamos dizer assim, independente da modalidade escolhida pelo aluno. Então, o que a gente percebe hoje, notoriamente, né, em 20.1, por conta da pandemia, é que o EAD ganhou força. Né? As pessoas hoje todas, que eram presencial, que eram do SEMI, acabaram, né, tendo essa migração por força das circunstâncias da calamidade pública para o EAD. Então, o EAD é uma realidade, não é uma expectativa mais. Ele se tornou uma realidade para todos nós, educação superior, ensino médio, ensino fundamental, educação infantil. Né? Eu tenho 2 filhos em idade escolar, os 2 estão tendo aula remota, os 2 estão tendo aula, né, EAD, não é verdade? No formato, né, que tenta se assemelhar ao presencial, mas que nunca vai ser igual ao presencial. E o ensino presencial em si, ele já mudou, ele vem mudando. Quando eu comecei a dar aula, eu tenho 13 anos, né, de sala de aula em faculdade. Comecei cedo, né, Wagner, na verdade, né, para ter 13 anos de sala de aula. E aí a gente acaba, naquele momento, né, 100% das aulas eram presenciais. E aí, ao longo desses 13 anos, mudanças foram feitas na legislação para permitir que no ensino presencial 20% da carga horária, né, seja ofertada à distância. E ano passado o governo mudou novamente essa diretriz, essa legislação, e hoje 40% no presencial do conteúdo programático, né, do conteúdo que vai ser ministrado naquele curso, pode ser um conteúdo EAD. Então, cada vez mais, o presencial, ele se aproxima e ele coloca essa metodologia EAD como uma realidade, né? Então, é uma tendência, é uma realidade, não é uma perspectiva mais. E aí, a gente está aqui para ofertar esse ensino EAD com qualidade, com eficiência, com a plataforma, né, com o nosso portal do aluno super evoluído e pensando mesmo nessas métricas para aproximar o aluno do ensino e de um ensino de qualidade. Você Perfeito. agora pode falar nós conversar da sua experiência aí também no nosso portal, com seus alunos. Com certeza. Porque, por exemplo, para a gente falar do ensino à distância, do e-learning, né, falar das tecnologias educacionais, nós temos que falar dos modelos que evoluíram para que quem está assistindo, né, quem está nos assistindo, consiga entender e compreender, né, por que o EAD, né, por que o à distância, e essa questão da pandemia forçou praticamente todo mundo ir para a interação à distância, né, utilizando as tecnologias de informação e comunicação. E essa necessidade, como o Guina colocou aqui, para quem já trabalha com ensino à distância, é natural e se fortalece.
porque hoje, muitas das pessoas que não aderem ao sistema à distância, é uma questão que a gente chama resistência cultural. Eu sempre me formei no presencial, desde o ensino fundamental, ensino médio, graduação. Para que eu vou usar a distância se o modelo que eu uso já me atende, né? Então, observem que agora, com essa questão da chegada da pandemia, as pessoas vão perceber, né, que não vivemos uma pandemia, né, nessa nossa geração e a geração anterior, e vai forçar muitas pessoas a ir para o modelo de interação à distância e aprender as tecnologias. E vão perceber que algumas pessoas vão conseguir vir aderir. Eu tenho um exemplo de pessoas que eu não vou falar o nome, mas as pessoas não conseguiram se engajar na distância. Isso é muito perigoso, porque quem não consegue se engajar no ensino à distância não vai conseguir se engajar no trabalho remoto, não vai se engajar, entendeu, na interação remota, não vai ter autodisciplina, não vai conseguir fazer de uma forma autônoma desempenhar determinadas atividades. Aí vai a questão do novo modelo que está se dizendo que nós vamos ter, entendeu? Onde as empresas agora... Imagine, Vina, você está em Minas Gerais, na Pitágora lá em Minas Gerais, na Croton, Minas Gerais, e tem que vir na Bahia fazer uma reunião, entendeu? Muitos locais trabalhavam isso, então, e não tinha cultura de à distância com tecnologia. Agora vão ter que usar tecnologia, fazer conferências à distância, e com certeza agora eles vão relutar em gastar uma passagem de avião de R$ 1.500 para vir, mais R$ 1.500 para voltar, para chegar lá fazer reunião de 2, 3 horas e depois voltar, entendeu? Desde quando eles viram, todo mundo está se aculturando com as tecnologias, né? Para interação e para o desenvolvimento profissional, que uma reunião, uma conferência, um treinamento, nada mais é do que o ensino. Então, isso vai se tornar cultural agora, não é uma cultura forçada, uma cultura por necessidade maior, né? E, como você falou, eu tive experiências anteriores no ensino e vim evoluindo do planejamento do ensino para o planejamento da aprendizagem. E em 2010, Vina, eu consegui, devido à necessidade de interagir com os alunos, eu criei um canal no YouTube que eu fiz vários cursos lá de programação, né, de sistemas, de análise e outras questões, e fica lá aberta na comunidade, o pessoal usa. Então, você começa a quebrar a cultura, né, sua, e ver que os meios de tecnologia, né, o YouTube nada mais é, para quem está nos ouvindo, do que uma nuvem de vídeos. Você faz lá um vídeo, uma videoaula, uma videocapacitação e coloca lá na plataforma de graça e está aberto para todo mundo assistir. Então, a partir desse processo, né, da tecnologia, eu comecei a perceber que a interação à distância, a gente tem que diminuir isso, né? Eu já fui contactado por algumas pessoas, empresas, para dar uma capacitação específica em Python, né, uma programação específica. E eu falei com ele que hoje eu não vou dar curso presencial, Vina. Vou chegar e vou fazer um vídeo lá no YouTube, colocar lá no canal, disponibilizar, entendeu? E vou lá só para fazer uma aula prática. Então, você diminui, entendeu? A necessidade presencial, diminui o deslocamento, diminui o custo, né? Era isso uma coisa que eu ia falar. Porque, por exemplo, tem instituições que elas nasceram EAD, aí Vina pode falar, né? Tem instituições que nasceram presencial. E quem nasce EAD, às vezes, precisa pegar também o público do presencial. Aí cria o semipresencial, na minha opinião, né? Você consegue, né, pegar um público que está preso ainda no modelo presencial e falar com ele do semipresencial, para não ter a mudança cultural de vez para o EAD, né? Que tem pessoas que têm resistência à mudança. E as pessoas que estão no presencial, como a Vina falou, tinha 20% que o MEC autorizava de carga horária à distância. Não colocava em prática os 20% à distância. O MEC autorizou agora 40% de carga horária à distância. O pessoal não coloca nem 20, nem 40. Só que o que acontece com isso, Vina? O custo educacional ele fica muito elevado. Né? Então as pessoas perguntam por que uma mensalidade de EAD é tão barato. Aí eu vou fazer a pergunta para você agora. Justamente porque a gente tem uma redução do custo, já que a gente oferta boa parte dessa plataforma online, através de tecnologias. Então, eu não necessito ter um professor em cada sala de aula. Eu coloco uma teleaula ao vivo para todas as turmas que são daquele curso, daquele semestre. E aquela aula, por exemplo, direito empresarial, né? Nos nossos cursos aí a gente tem esse componente de administração, de contábeis, né? Os CSTs. Então, os alunos que estão tendo aula de direito empresarial vão ter aquela aula no Brasil todo, a mesma aula ao vivo, com aquele mesmo professor. Então, em vez de pagar um professor para cada unidade presencial, a gente consegue fazer essa aula com a mesma qualidade, com o material didático disponível no portal, né, com slide, tudo disponibilizado para o aluno antes mesmo da aula, para ele se preparar e baixando o custo para ele. Ele consegue hoje pagar bem menos numa faculdade que seja ela semipresencial ou que seja 100% online. Tá? Perfeito, Vina. Vina. Você perguntou uma coisa no começo, eu acabei não respondendo, né, não dando o retorno.
em relação ao que é que muda, né? Quando eu faço a opção pelo ensino EAD em relação ao ensino presencial, vai mudar esse panorama da responsabilidade do aluno. Um estudante do ensino EAD, ele é o principal responsável no seu processo de aprendizagem. Quando a gente vai para o presencial, ainda há aquela cultura de que o professor é que é responsável, né, pelo processo de aprendizagem. Então, é essa chave aí que a gente está precisando rodar. Hoje, mais do que nunca, né? Eu nunca tive aula de computador, de Excel, e eu uso a plataforma por quê? Porque eu preciso e porque eu corri atrás das informações, né, para poder conseguir fazer esse tipo de trazer para a minha vida esse tipo de conhecimento. Então, é isso que o aluno do EAD tem que fazer, ele tem que correr atrás, ele tem que acessar, ele tem que pesquisar, e ele vai ter o auxílio, né, dessa estrutura do EAD com tutor online, com tutor presencial, com a coordenação acadêmica para tirar dúvidas dele. Mas ele é o principal responsável nesse processo aí de ensino e de aprendizagem. E sem contar, Vina, que a questão da padronização e da qualidade, né? Que você usa as tecnologias e você tem o mesmo ensino para todos os alunos da rede. Então, no modelo tradicional antigo, de 10 anos, 12 anos atrás, o professor entra na sala e começa a criar o conteúdo ali e colocar no quadro, né? O que ele imagina, né? E aí, ou seja, você não tem uma padronização, não tem uma qualidade. Então, as turmas, elas se diferenciavam no aprendizado. Então, quando a instituição, ela preza pela qualidade, né? Que a questão industrial, né? Em todos os locais tem que ter qualidade, tem que ter padronização. E aí o ensino à distância, ele favorece isso, né? Ele permite essa questão da qualidade, né? Da padronização, e todo mundo consegue aprender da mesma forma. E vai ter cada um seu tutor, né? Que fica ali, né? Na tutoria, acompanhando, verificando se está evoluindo da forma que tem que evoluir, entendeu? Então você coloca realmente os recursos pedagógicos, né, a favor do aluno, para que ele venha aprender e se desenvolver dentro do planejamento institucional. Perfeito, Vina. Aí vamos, né, passar um pouco o tópico, avançar. Um pouquinho aí dessa plataforma. Para a gente passar que desse muito. Diga, Vina, fale, depois eu vou adiantando aqui. Aí você já pode fazer aí, falar um pouquinho do Moodle, né? Que é a plataforma, me corrija aí. Quando eu comecei no EAD, eu já fui tutora online do EAD, né? Hoje eu sou coordenadora de faculdade EAD, professora de EAD, graduação presencial e EAD. Então, assim, né? Hoje a gente tem que ser multi. Você não pode dizer, eu só faço EAD ou eu só faço presencial. Não. A gente tem que saber, né, lidar com todas essas realidades da educação contemporânea. Perfeito. É verdade, Wagner? Isso. Eu mesmo já fui, professor formador dos técnicos do IFBA Bahia, da Rede ETEC, e fui professor mediador também à distância lá, e também mediador presencial em outras instituições, né? Então eu gostei realmente, como você falou, de eu passar em todas as áreas para a gente se desenvolver enquanto profissional, né? E conseguir, né, conhecendo cada área, né? É que nem aquele negócio, você está passando pelo chão de fábrica, né? Conhecendo todos os papéis e vai ser um bom gerente, né? Vai ser um bom gestor educacional. E a gente está tramitando para isso, né? Fazer gestão da educação, gestão da aprendizagem de uma forma excepcional. Aí, pessoal, vem a questão da tecnologia. Nós falamos do modelo presencial, da distância que vai para o semipresencial, pela questão do custo, as motivações, mas vem a tecnologia enquanto meio para poder permitir que todo esse planejamento de aprendizagem, ele ocorra. Aí nós vamos trazer o nome aqui de uma plataforma e-learning, né, que é uma plataforma de ensino que auxilia nessa mediação, que é o Moodle. É uma plataforma, um sistema de gestão de aprendizagem. Observe que ele trata de forma diferente, né? Ele coloca o aluno como centro, e o professor formador, que é aquele que faz o planejamento, o designer, que faz toda aquela construção. Tem vários atores no ensino à distância relacionado ao Moodle. Aqueles gestores, né, professores, mediadores presenciais, mediadores à distância, como o Vina falou aqui, e cada um deles vão trabalhar, né, para que o aluno ele venha aprender. E a plataforma Moodle, ela é excelente, porque ela é a plataforma que ela já vem praticamente pronta, né? Ela é a plataforma open source, que nós falamos também na live lá da parte comercial. Nós estamos apresentando tecnologias que são abertas, né? São códigos-fonte abertos, tecnologias livres. E além do Moodle, o Moodle ele ainda é open source, ele tem o servidor web que a instituição implanta, e o Moodle também já tem o aplicativo Android e iOS pronto também, né? Então ele já facilita muito esse processo do aluno interagir com o conteúdo, né? Com o conteúdo e com o processo de avaliação e o seu processo de desenvolvimento da aprendizagem. Então, é uma plataforma muito boa relacionada a isso.
tem aulas online por meio de videoaulas, por exemplo, na plataforma Moodle, Vina, eu vi que você pode colocar o vídeo na própria plataforma, que vai requerer um espaço bom de armazenamento, ou colocar no YouTube. Eu, particularmente, prefiro colocar no YouTube, né, que é uma plataforma aberta. Ele gerencia muito bem o YouTube, a questão do tamanho do vídeo, né? Às vezes eu coloco... A gente teve até um debate lá no grupo, não foi? A pessoa coloca um vídeo lá de 800 MB, não foi? E aí, quando o YouTube ele devolve o vídeo com 30 megabytes. Então, ele trabalha a qualidade do material. Imagine você ter a plataforma, Vina, de Moodle, e você ter lá 1000 vídeos de 800 megabytes. Você precisa de um servidor com armazenamento gigante, né? Então, o YouTube ele já tem um amadurecimento tão grande na gestão de streaming, né, de vídeo, que ele consegue diminuir o tamanho do vídeo e não perder a qualidade. Então, é muito bom relacionado a isso, a plataforma. Então, você consegue fazer videoaulas, colocar na sua plataforma lá do Moodle. Você consegue estimular aprendizado, fóruns de interação entre os alunos. Tem lá também o Big Blue Button, né? Eu gosto de usar muito o Big Blue Button, tanto como aluno, quanto professor também. No meu planejamento lá que eu fazia na plataforma lá do IFBA, à distância, a gente usava muito o Big Blue Button para os professores abrirem salas e debaterem com os alunos, fazer um momento de tirar dúvidas, né? A interação. Para a gente tranquilo, né, Vina? Entrar na plataforma Teams, né? Interagir com os alunos. Então, a gente já teve essa descoberta nessa fase da pandemia aí, que é o Teams. Eu quase todo dia tenho ou reunião, ou alguma aula, ou alguma orientação, tudo no Teams. Fantástico. Isso, entendeu? Então, são plataformas que existiam, né? Só que elas, às vezes, não eram muito utilizadas e agora todo mundo está utilizando esses recursos, cada um para o seu fim, para o seu objetivo, entendeu? Então, tem fóruns, compartilhamento de arquivos no Moodle, ou seja, o Moodle é a plataforma completa de comunicação educacional, onde você se comunica através de texto, de arquivos, de vídeos, de material, de avaliações para o aluno, né? Avaliações focadas no aprendizado, no desenvolvimento desse aluno. Você consegue interagir com outros professores e alunos também por meio de chats ou fóruns. Vina, veja quem entrou, Vina, para dar um seja bem-vindo aí, que a gente, né, aproveitar esse tempo. Aqui, deixa eu ver aqui. Saul entrou, Cris, César, Suzana está com a gente, nossa Sul lá da Pitágoras, Maria Auxiliadora, Renatinho, que é nosso consultor comercial, Gisele, Clara, Cleia, Miller, Ana Carla, nosso RH eterno, né? Aninha alçou aí novos voos, mas será sempre nosso RH. Noite, Rubem, Márcio, boa noite, seja bem-vindo. Valeu, Saul. Então, é isso que acontece, né? Nesse processo, tem gerenciamento de cursos no Moodle, né? A instituição ela consegue gerar vários cursos. Interação entre professores, a gente gerou lá a sala de professores, né? Você cria lá como se fosse um ambiente de professores que os professores interagem, né? Compartilhando material, compartilhando aprendizagem, compartilhando experiências, debatendo, conversando. Também o Moodle permite isso. E os alunos, o que é que os alunos podem fazer? Verificar calendário de aula, calendário de atividade, né? Enviar tarefas finalizadas para os professores, fazer questionamentos e tirar dúvidas sobre temas abordados, interagir com os colegas. Aí eu vou chegar aqui, que Vina está aqui, né? Vina, seus filhos estão usando a plataforma Moodle no processo de ensino-aprendizagem? Meus filhos, meus alunos, todos, acho que todos estão. Conseguiu ouvir a pergunta? Se meus filhos estão usando o Moodle... Tem a plataforma de ensino-aprendizagem que eles estão usando? Tem, eles a instituição disponibilizou? A instituição deles está usando aquele Google Classroom, que é através do Gmail. Eu não sei. Aí você tem que me dar uma aula para me dizer o que é isso. Está se comunicando através do Gmail, é? Não, é uma plataforma que eles entram pelo Gmail. É no Google Classroom. Classroom, isso. Cria uma classe, vincula os alunos lá, e aí disponibilizam arquivos. Tem as atividades, tem os prazos, é tudo organizadinho. Tem os vídeos. É bem legal. Sim, porque o Google, né, ele trabalhou várias tecnologias relacionadas de e-mail, né, e tal, e todo esse processo do Google, ele já vinha trabalhando isso, na questão da interação, né? Então ele tem lá calendário, então todos os recursos que nós estamos falando aqui do Moodle, tem no Google. Só que eu não sei, as instituições elas têm como trabalhar de forma gratuita ou paga, né? O Google, você tem lá, não sei se tem o aplicativo, não sei como é que está a avaliação, eu sei que tem o Classroom,
né? Mas é uma alternativa, o Google, né? A plataforma Google, só que também acho que deve ter, quando é uso fim, Vina, porque as licenças de software, ele trabalha assim, por exemplo, a Google ela disponibiliza gratuito se você for professor com seus alunos, entendeu? E você, não, teoricamente, não faz uso diretamente comercial, né? Você está multiplicando conhecimento. Mas quando é uma instituição, acho que eles cobram. Né? Eles Isso, eu cobram acho porque... que no caso, né, no caso deles aqui, a escola que eles são matriculados, a escola fez a licença, né? Ela comprou essa licença e aí disponibilizou para todos os alunos, não só o login de acesso desse Gmail, como também, né, essa plataforma do Classroom. E aí eles têm as aulas, né, ao vivo com a professora, a interação, vídeos, atividades. As provas estão sendo feitas também através dessa plataforma. Eles estão anexando o formulário do Google Forms. Está tudo bem organizado, está funcionando. É perfeito o que você está falando, porque, tipo assim, quando você tem um objetivo final, que é a aprendizagem do aluno, entendeu? Tudo isso que a gente está conversando aqui serão recursos para você alcançar aquele objetivo. E quando tem aquele modelo presencial muito fixo no professor, o professor, às vezes, fica nele a responsabilidade, entendeu? De como usar o método, a metodologia, né? O processo pedagógico. E, às vezes, fica limitado ao conhecimento dele. Aí eu acho que, realmente, a instituição ela tem que puxar essa responsabilidade para ela, né? E apresentar todos os recursos, aparatos, e os professores eles estarem engajados naquele recurso para poder gerar aquele aprendizado no aluno, dentro dos objetivos pedagógicos. Eu acho que a pedagogia presencial, eu acredito, né, dentro do processo que eu terminei agora minha segunda graduação em complementação pedagógica, a pedagogia tradicional é muito presa no método de deixar o professor e o pedagogo cobrar o professor, né, a responsabilidade dele. Já a pedagogia nova, né, ela traz o cenário de que a instituição ela assume a responsabilidade, coloca o meio, coloca a tecnologia, coloca o método, né? Achei muito interessante, Vina, que a Pitágoras tem a metodologia da sala invertida, né? Isso. E eu tentando explicar para os alunos que foi muito interessante para eles entenderem a pedagogia invertida. Seja bem-vindo, Jamerson, seja bem-vindo, Leonardo, Marcos, Jucimara, Mila, né? Então, para explicar para eles, Vina, foi interessante a pedagogia invertida, que eu falava com eles, né? Eles falavam assim, professor, eu compreendi que agora eu tenho que ficar estudando mais, né? Ou seja, a gente cobra, né? Ou seja, a gente investe. E realmente é um processo de aculturar a Vina, porque nós, enquanto pessoas, né, no ensino que vem, quando você pega a instituição, Vina, de graduação, você recebe muitas pessoas que vêm no ensino médio, presencial fortíssimo, Vina. Não tem, às vezes, uma disciplina à distância. Então ele está preso naquela cultura que ele depende do professor para que o professor vai passar para ele, entendeu? Se não tiver a figura do professor, ele não consegue ter disciplina para buscar aprender. Então, gera um desafio muito grande. Aí, a gente, quando você inverte a metodologia invertida, né? Ela é muito interessante por isso. Você coloca o aluno, você tem ali a figura do mediador, do tutor, mas ele já vai ter que chegar já sabendo. Isso. Entendeu? Aí, a ideia que hoje é essa, né? Aquele dado que eu trouxe no início, que o aluno ele é responsável pelo seu processo de aprendizagem. A gente vai estar, né, a instituição auxiliando nesse processo, com o professor, com as teleaulas, com o tutor online, com o tutor presencial, com o apoio, né, da secretaria, da coordenação, mas o responsável é o aluno. A gente vai dar as ferramentas, a gente vai dar o acesso ao conhecimento e ele vai ter que correr atrás. Então, é isso que a gente tem que mudar. Eu achei bem interessante essa mudança que aconteceu na escola, né? Eu digo, como mãe, né? Como educadora de meus filhos, porque muda a cabeça deles. Hoje eles têm aula, minha filha tem 7 anos, tem aula todo dia de manhã, EAD, fica sentadinha no computador, tem na aula dela, fazendo as anotações, né? Começou a ter... Então, assim, é uma mudança nesse panorama, é uma mudança no nosso sistema educacional, e é uma mudança que veio, creio, né? E tem várias pesquisas nesse sentido, para ficar. Era algo que estava sendo feito aos poucos, mas com a pandemia se intensificou e virou para todo mundo, para todos os níveis de educação, tá? Tem uma pergunta aqui que me fizeram. Quem foi, gente? Foi Marcos, perguntou, já tem previsão de volta às aulas presenciais? Marcos, ainda não, né? A gente está sempre aguardando aí as definições do poder público, tá? Tanto do município, tanto de Camaçari, como do estado da Bahia. Então, hoje aqui em Salvador reabriram os shoppings, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí. Então, tem várias fases aí de reabertura. A gente está aguardando e acompanhando. Assim que autorizarem, a gente vai comunicar a vocês e fazer essa retomada, tá certo?
Vi que Jucimara entrou aqui. Boa noite, gente. Boa noite, Jucimara. Obrigada. Vamos lá. Então, Olá, fala um seja pouquinho bem-vindo, mais Jadson, aí. também. É o quê, Wagner? Fala, Vina. Jadson, que eu falei. Seja bem-vindo, Jadson. Pode falar, Vina. Jadson entrou aqui também. Então é isso, essa mudança ocasionada, né, pela pandemia, ela, na verdade, significa uma intensificação nesse processo, né, de uso dessas plataformas web, desses aplicativos, desse acesso à educação em qualquer grau, né, na verdade, de maneira mais efetiva, através da tecnologia, através da internet. Tem pergunta para você aí, ó, Wagner, de saúde. Qual a diferença entre o e-learning e a educação à distância? Pronto, vou falar. Antes de falar sobre isso, eu ia falar dessa questão, Vina, porque, por exemplo, não adianta você ter a tecnologia, né, o aparato, por exemplo, a Pitágoras, tecnologia, nós temos muitos sistemas tecnológicos aí, né, no curso de capacitação, muita tecnologia disponibilizada para os professores, de interação com os alunos, e não tem a metodologia, né, por isso que eu trouxe o exemplo da metodologia da sala invertida. Então, você pega, né, os alunos e faz com que eles percebam que ele é o ator principal no processo de aprendizagem, ele vai ter que buscar aquele conhecimento, e quando ele chega para encontrar o tutor, né, pergunta, e aí agora, entendeu? Aí o tutor vai realmente verificar, né, e avaliar e verificar se ele está evoluindo e aprendendo da forma correta, entendeu? Então é muita dificuldade, às vezes, das pessoas, Vina, que é uma questão que eu falo sempre pro pessoal, a tecnologia, ela não é o fim, né? Todo mundo tem que entender isso, a tecnologia não é o fim, a tecnologia é o meio. É o meio. Isso, a figura do mediador da aprendizagem do aluno nunca vai deixar de existir, porque vai ter que estar sempre ali, né, monitorando na tutoria e verificando se ele está evoluindo dentro do planejamento de aprendizagem. Saúl traz a pergunta, né? E-learning e educação à distância, Saúl. Jadson Moura, seja bem-vindo. Jacimara, Kelly, Cristo. Saúl, e-learning é aprendizado à distância, né? O ensino, Vina. Learning é aprendizado, né? É aprendizado. O I é de eletrônico, ou digital, né? Então, é o aprendizado à distância mesmo, é a tradução do português para o inglês. Eu gosto de usar, Saúl, e-learning porque nós aprendemos desde sempre que, desde a academia, Amanda, ó Amanda aí, Vina, foi sua colega, foi sua aluna lá na Pitágoras, Amanda Anjos. Tudo bom, gente? Então, tá aí. Fala direto de você para mim, entendeu? É mesmo? Fica falando bem. Amanda. Entendeu? Então, o processo de ensino, né, historicamente, ele vem tratando a questão do e-learning, né? Então, e principalmente quando a gente trabalha tecnologia, Saúl, a gente trabalha às vezes o termo em inglês, né? Então é bem atrativo e é interessante mesmo fazer essa descoberta. Amanda batendo palminha aí. Obrigado, Amanda, pela sua presença. Viu? Valeu, Amanda. Então, desse processo da tecnologia, né, de trazer, de gerar um benefício, nós estamos falando do Moodle, mas o exemplo que Vina trouxe aqui também dos filhos dele que estão usando o Google Classroom, turma de 2020 aí, ó, Vina. O Google Classroom é importante também, é importantíssimo. Não é sério? 10 anos atrás. Eu tenho 13 na instituição. Você falou. É tempo. Aí imagina, você começou o quê? 15 anos, foi? Quase isso. Pronto. Então, o que acontece? Nesse processo de aprendizagem à distância das tecnologias, que nós estamos querendo trazer, o Moodle é uma referência, o Moodle é a tecnologia. Aí você fala assim, qual é a diferença para uma instituição adotar o Google Classroom ou o Moodle? É uma decisão estratégica dela, né? Você tem o Google Classroom, tem que verificar o custo, se é viável, se não é, ou tem a plataforma própria. O benefício do Moodle, que ele já traz o aplicativo, ele já traz a plataforma, só necessita de profissionais capacitados, né? Analistas e desenvolvedores, que é o curso que eu sou tutor na Pitágoras, né? Nós estamos formando analistas e desenvolvedores de sistemas de software. Então, a partir desse cenário da tecnologia, né, você vai escolher entre um ou outro. Então, a instituição vai depender muito. Então, mas precisa, primeiramente, Vina, aí é a questão, né? Eu sou um profissional da área de tecnologia e inovação, mas também sou um pedagogo. Então, antes de discutir tecnologia, eu quero discutir a pedagogia. Eu quero discutir o método. Eu quero discutir a forma, eu quero discutir qual é o objetivo, entendeu? Se o objetivo do local da instituição for o ensino, a gente vai trabalhar para poder mudar isso para a aprendizagem, para colocar o aluno como centro. Que a partir desse momento, entendeu? Colocando o aluno como centro, vai ter uma evolução e vai conquistar, né, novos horizontes.
certo? Para conquistar realmente o objetivo. Rafinha, seja bem-vindo. Marcos Santana disse, eu faço enfermagem aí na Pitágoras, ó, Vina. Isso. Psicóloga, Márcia, seja bem-vinda. Mila deu boa noite aqui para Rafa. Então, colocando o aluno, o aprendiz como centro e colocando metas dentro dessa perspectiva do aluno como aprendiz, né, como centro, nós vamos utilizar a tecnologia ao nosso favor. É como a Vina falou, entendeu? Tem lá, recebe o e-mail, a mensagem pelo e-mail, a pessoa clica lá no Google Drive, abre um arquivo, recebe um formulário pelo Google Forms, preenche o formulário, responde, o professor vai lá, faz a avaliação, coloca a nota, vai acompanhando, entendeu? Então, permite a interatividade nesse contexto, né? Nesse contexto da relação, né? Processo de ensino e o aluno que é o aprendiz. Deixa eu falar, Jabina falar um pouquinho, né? Só voltando lá a pergunta, né, que fizeram. Rafa, boa noite. Mila, que está aí, nossa tutora, nossos alunos, né, como Marcos, como Jucimara e tantos outros que estão aqui na nossa live de hoje. O e-learning, né, ele vem com uma ideia da aprendizagem eletrônica, esse processo que a gente está falando do aluno, né, aprender apoiado por essas tecnologias da informação e da comunicação. Quando a gente fala do EAD, o EAD é uma modalidade de ensino prevista na legislação brasileira. Lá na Lei de Diretriz e Bases da Educação, né, que a Agnólia também falou dela na segunda. Então, lá na LDB é dito que a modalidade de ensino ela pode ser presencial ou ela pode ser EAD. E aí, no EAD, ela possibilita duas formas, né, de fazer essa transmissão do conhecimento. A semipresencial ou a 100% online, tá? Quando eu falo da semipresencial, até algo que você trouxe, o aluno pode, em determinados cursos, optar em fazer o semipresencial ou fazer 100% online, tá? Para outros cursos, como o curso de Marcos, que está aqui, que é enfermagem, necessariamente ele tem que ser semipresencial. Por quê? Porque é necessária a existência de aulas práticas. É necessário que esse aluno de determinados cursos, cursos da área de saúde, os cursos de engenharia, né, que eles tenham necessariamente aulas práticas para aprender determinadas técnicas, né, determinados conhecimentos que somente com a prática eles vão conseguir angariar, tá? E essas práticas hoje, muitas já podem ser feitas online, que a gente tem hoje laboratórios, né, de informática bem equipados, programas, softwares que permitem essa interação do aluno e esse processo de aprendizagem, até mesmo das práticas, né, através de computador. É bem interessante isso. Perfeito. Saul trouxe uma visão dele aqui, né, falando que uma das desvantagens da Learning é o tempo de espera para solucionar dúvidas, que é maior. Aí, Saul, você não tem a figura da pessoa, mas eu lhe digo, Saul, na minha experiência, eu passei por 3 cursos de pós-graduação à distância, né? Eu só fiquei melhor no último curso, porque foi a metodologia, ou seja, a primeira metodologia era 100% à distância, Vina. Eu não consegui me engajar, porque eu tinha saído de um presencial forte para totalmente à distância. Aí fiz uma parte, outra parte eu não consegui evoluir. Aí eu fui para o segundo, que foi lá no Unilab, que foi semipresencial. Esse eu me dei melhor, né? Que você tem a atividade à distância e tem encontro presencial. Então, o que você não conseguiu tirar dúvida na distância, você consegue tirar naquele encontro presencial, como você falou, né? Metodologia, o método. E eu tive a terceira oportunidade, que também foi semipresencial. Então, eu percebi, Wagner, que saiu de uma graduação fortemente presencial, eu consegui ter que passar uma transição para chegar e me engajar melhor no semipresencial. Hoje eu consigo fazer 100% à distância. Eu estou fazendo, Vina, um curso na WIPO, né, o WIPO é a OMPI, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Eu estou fazendo lá uns 7 cursos totalmente à distância. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma, até porque eu fui professor à distância, né? E fui professor formador à distância. Então, a gente consegue se disciplinar e consegue, entendeu? Reservar os tempos e os horários. É o que você falou. Minha filha, de manhã, é estudo. Então, ela reservou aquele horário. Nós que já estamos com a idade, já passamos do 20, 22, 23, né? Somos jovens ainda, né? Que até jovens, até 30 nós somos jovens. Né? Já passamos do 22. Mas, às vezes, como a experiência anterior nos faz ficar muito fortemente preso no modelo presencial. Então, precisa um choque cultural. É o que a Vina falou. Tem cursos que eles são, né, totalmente à distância, totalmente presenciais, possibilidade, né, de ir para um lado ou para o outro.
E o que faz, às vezes, a pessoa decidir entre um e outro é a cultura dela, o momento dela. E como o Vina falou, mesmo a gente tendo um curso de engenharia à distância, exemplo, né? Mas tem que ter aulas práticas, tem que ter o laboratório, tem que ter os experimentos, tem que ter momentos que são presenciais, não tem como deixar de ser presencial. Embora está se evoluindo a tecnologia, né, Vina? Nos experimentos e nas simulações, e consegue chegar a um determinado interação à distância em determinados objetos de aprendizagem. Então, a instituição ela tem que realmente, né? Fale, Vina. Não, a gente tem que estar sempre se atualizando. Aqui, Rafael chegou aqui na nossa live, né, nosso tutor de fisioterapia. Mila está aqui também, Milena, tutora de enfermagem. Estão falando da base OVID, né? Laminário digital, base OVID. Suzana, nossa técnica de laboratório, também está acompanhando a live. E aí, quando eu cheguei na Pitágoras, que eu vi esse tanto de tecnologia, eu falei, gente, eu tenho que aprender o que é isso, né? E aí a gente vai correr atrás. Quando chegam esses profissionais da área mesmo de saúde que vêm à base, eles ficam encantados, porque é fantástico você conseguir ver uma célula, né? Ver determinada parte do corpo humano em 3D. Então, a tecnologia vem, ela chega para ficar. E a gente vai ter o experimento, né? Com uma célula humana, vai ter esse experimento também. Mas a base, óbvio, essa tecnologia, né? Esse laminário digital, esse uso do computador, jamais vai sair da nossa vida. Na verdade, Wagner, daqui para frente, é sempre a gente vinculado e redescobrindo, né? E conhecendo. O Rafael até colocou, né? A base, óbvio, é um mundo de descobertas. Não me canso de ver. Quanto mais a gente fuçar, às vezes no portal do aluno, né, da Pitágoras, de outras instituições que eu ensino, eu começo a fuçar, eu começo a descobrir novas ferramentas, né, novas formas que a gente tem de interagir com o aluno, de aproximar o aluno, de levar esse conhecimento para ele da melhor maneira. É bem interessante. Perfeito. Tudo isso que a gente está falando é tecnologia, né? O objetivo é dar um bem-vindo aqui para Glendson, né? Glendson, seja bem-vindo. Aí Saúl está interagindo aqui. Outra vantagem do e-learning, né, que é o aprendizado à distância e tal, é a forma que é centrada no aluno, isso, permitindo que ele siga seu próprio ritmo de estudos, acesso às aulas em modo de qualquer lugar do mundo com poucos recursos. É isso que eu achei, Saúl, interessante no ensino à distância, porque, Vina, eu terminei a graduação e fui galgar, né, a paternidade. E a falta de tempo foi crítica, né? Então, o ensino à distância ele me favoreceu isso. Eu fazia meu estudo no horário que eu queria. No momento que eu queria, que eu interagia com o objeto de aprendizagem, adquiria aquele aprendizado, aquele saber, e aí passava pelo processo avaliativo e ia, entendeu? Evoluindo na aprendizagem. Então, conforme o Saúl falou, entendeu? É importantíssimo por isso mesmo. Iranildes, Glendson, sejam bem-vindos, né? Então, a tecnologia, isso tudo você vê que a tecnologia, ela favorece, né? Então, esse processo de tecnologia, ele traz isso. Aí é aquela questão que a gente está discutindo. Nós estamos numa pandemia, nós estamos num momento excepcional, né? A Pitágoras está levando, né? Dando um show aí relacionado a isso, né? E saber lidar com essa questão das interações à distância. Mesmo com a dificuldade, como o Vina falou, né? Tem aulas que são práticas, né, Vina? Fortemente práticas. Estamos tentando evoluir, tentando inovar, né? Fazer novas descobertas para poder gerar o aprendizado. Enquanto o governo nosso... A gente não conseguiu fazer, que é educação física, né? A gente até tem hoje academias dando aula virtuais, mas nesse processo de ensino e aprendizagem, o MEC não permite. Então, a gente está seguindo exatamente as diretrizes do MEC, e aí as aulas práticas dos nossos alunos de educação física não aconteceram. E aí, né, estamos aguardando o retorno, autorização para a gente voltar para a unidade, para marcar com esses alunos essas aulas, mas as aulas serão dadas, tá certo, gente? É só porque não foi autorizado pelo MEC a gente fazer isso agora remotamente. Tudo que foi autorizado foi feito. O que ficou pendente realmente é porque o suporte presencial, ele se faz extremamente necessário. Fazer até um comentário, Vi, né, que você está falando no MEC, o MEC é o primeiro setor, o setor público, né? Às vezes ele é o que demora mais para reagir e inovar. Eu vou dar um exemplo, né? Tem vários setores públicos, pessoal, que começou a abrir canais de comunicação agora de atendimento agora, depois de 3 meses, né? Tinha possibilidade de atender pelo WhatsApp, não atendia. Tinha possibilidade de criar um canal de comunicação, não fazia, entendeu? Inovaram depois de 3 meses. Então, quando a Vina está falando do MEC, está falando de instituição pública, né? Que ela estava presa no ensino presencial. Tem uma briga dentro do próprio MEC relacionado, né, a graduação acadêmica, o profissional, o ensino presencial e a distância, né? Tem uma luta lá. E eles dão a diretriz do ensino na nossa nação, né? Na aprendizagem. Então, como o Vina falou, eles evoluem em vários aspectos, mas outros, uma questão básica, que é você fazer uma educação à distância. Você podia fazer uma conferência no time, né, Vina? Isso. Abrir a foto todo mundo, né?
Bora, pessoal, Chamava os bora. Olha, alunos, fazia aula, o professor consertava, né? Interagia. Eu, assim, foi né? uma área que eu achei que não teria problema em relação às aulas práticas, e acabou que o MEC não autorizou, a companhia também não autorizou a gente fazer. É estágio, né? Tem cursos também que o estágio é obrigatório. Então, nessa fase, tudo fechado, não tem como ter estágio. Então, o MEC também, né, permitiu que a gente fizesse simulações no próprio portal do aluno, se você estagiasse naquela empresa, numa situação, né, prática, para o aluno se colocar e a gente considerar isso, né, como uma matéria, um componente do currículo dele de estágio curricular. É bem interessante essas discussões, só que nosso tema, né, nosso tempo está bem escasso. É mesmo, Saulo tem quanto tempo? botou aqui uma observação em relação ao acesso às aulas e aos módulos de qualquer lugar do mundo com poucos recursos. É verdade, eu acho Isso. que essa vantagem existe, né? Porque o aluno pode acessar o material do celular, do computador, de um tablet, né? Ele não fica preso a determinado, né, suporte físico. Esse suporte vai com ele aonde ele estiver e ele consegue acessar e fazer. É bem legal isso. Jucimara falou aqui, né, que queria aula prática no curso de logística. Eu digo, ô, Jucimara, não tem essa previsão no MEC, tá? Na regulamentação do MEC. Mas, assim, a gente já fez em outras instituições que eu trabalho, visitas técnicas, né? Que aí funciona. Você vai numa empresa de logística, você conhece a rotina. A gente estava planejando fazer isso, né? Com nossa turma de concluintes no semestre passado, mas com tudo fechado, não teve como. Vamos ver se reabre para vocês que são, né, nossa turma aí de concluintes de 2020.2 fazerem essas visitas. É uma forma de aproximar, né, a teoria com a prática. Vamos Mila tá encerrar falando que vou então, né, traduzir aqui. Wagner? Diga aí suas palavras finais aí. Alguém mais tem Finais. alguma dúvida? Pronto, Mila disse aqui que com certeza o aprendizado mediado por tecnologia vai predominar depois pós-pandemia. É nesse intuito, Mila, que a gente está trazendo na sequência das lives de inverno da Pitágoras esse assunto, falar sobre tecnologia, né? Falar sobre a mediação, falar sobre as instituições, para vocês que serão futuros gestores, educadores, né? Pessoas donas de instituições de ensino, que pode ser usado as plataformas abertas, pode ser usado o Google Classroom. Então, o que vai influenciar na sua decisão, eu não sei. Talvez seja questão financeira, talvez seja questão de ter uma plataforma própria, usar o YouTube, mas tem que focar no aprendizado do aluno, entendeu? Ferramentas tem, tecnologia tem, né? A instituição ela pode dar né, uma volta por cima e conseguir agregar, entendeu? E maior capacitação vindo, às vezes, na própria pessoa, na própria família, pessoas que não viram ensino, né, mediado por tecnologia, então não acreditam nesse ensino mediado por tecnologia. Então, também a palavra para essas pessoas, entendeu? O ensino, a aprendizagem, ele alcança as pessoas independente de onde elas estão, com as tecnologias. Quem não conhece tem que se capacitar, né? Tem que buscar o pai ou a mãe, auxiliar, mediar, e a gente consegue alcançar o objetivo que é garantir a aprendizagem de todos quanto, né, estiverem nesse momento isolados, né, enclausurados, confinados, né, ou se resguardando desse vírus. Essa é a minha Isso. palavra aí. Agradeço novamente a Pitágoras, agradeço a minha coordenadora Vina pela oportunidade de estar aqui. Semana que vem estaremos lá finalizando nossa sequência de live de inverno, mas desde já agradeço muito, muito, muito. Saúl está dizendo aqui que no ensino da Pitágoras, como fica a comunicação de docentes e os discentes na questão de respostas rápidas para tem canal de comunicação, viu, Saúl? Tem canal de comunicação para conversar, para tirar dúvida, já vou responder, né? No Viu? próprio Aí, Vina, pode portal do fazer os aluno, né? No próprio portal do aluno, ele Isso. consegue mandar mensagem para o professor daquela matéria, cada matéria é um professor específico, e também para o tutor online dele específico, né? E assim, se não tiver o retorno satisfatório, se permanecer alguma dúvida, aí contacta comigo enquanto coordenadora acadêmica lá do Polo e eu entro em contato com o seu coordenador de curso. Então, cada curso tem um coordenador EAD Brasil e que a gente tem esse contato também, tem um suporte bem bacana, tá? Tá se inscrevendo para graduação, né? Tá tendo inscrições para graduação, para pós-graduação para os cursos, né? Está com vestibular, Consultores educacionais também, né? bairros, isso. Pós-graduação, hoje eu consegui, aí uma amiga vai fazer pós-graduação com a gente lá em Direito, vou fazer a minha também, vou fechar esse mês de julho. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento também, né? Que a gente está mais tempo em casa, vamos dizer assim, né? Sem essa coisa de se deslocar. Eu moro em Salvador, trabalhava em Lauro, em Camaçari, no Cabula, rodava a cidade toda aqui, né? Cheia de engarrafamento, agora está tudo mais fácil. Eu acho, né, que a facilidade, a agilidade da tecnologia favorece muito
essa multiplicidade aí de funções. Então, Pronto. perguntaram sobre formatura. A formatura a gente vai organizar. Estou esperando só sair o calendário aí de colação de grau. A gente vai ter nossos primeiros formandos em dezembro desse ano. E aí vamos organizar essa formatura aí para fechar Deixa eu dar um olá. Deixa eu dar um olá aqui, Vina, para Lenildo Moura, para Nancy, chegaram agora no finalzinho, né? Para Luísa, Lenildo Moura, Gabriela, nossa convidada de antes de ontem, está aqui também. Né? Ó, Saúl dizendo que é uma bolsa de pós-graduação em engenharia de qualidade, ó. Pronto, procura lá, Saúl. Manda aqui a mensagem no direct aqui da Pitágoras, que nosso time entra em contato com você, tá certo? Bolsa eu não garanto não, mas tem alguns descontos aí bem bacanas, tá? E a gente está no mês aí de muitos descontos. Fique tranquilo, Perfeito. Tá? Obrigada, gente. Vou deixar salva essa live aí, quem quiser ver depois, tá? No Insta da Pitágoras. Quarta-feira tem nossa última, né, Wagner? Nossa última live dessa Nossa última live que vai falar sobre e-news, né? Isso, e-news, isso, notícias, informação. Vamos falar de fake news também lá, né? Vamos aproveitar, né? Falei de fake news, né? Vamos nessa. Então, vamos pronto, dar um gente. up Quem nessa não é hora. nosso aluno ainda, vem para Pitágoras, manda direct aqui no Instagram, procura um dos nossos consultores, tá? A gente tem um time de consultores aí, Renato, Tati, Aninha, e vamos nessa. Quem é nosso aluno, Tati tá aí, gosta muito, e vamos nessa. Obrigada, Wagner. Obrigada, gente. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.